adoramos a Ele. E eu creio que essa semana foi uma semana de adoração a Deus. Sexta-feira eu e o José, a gente esteve ali no monte ali. Já fazia 2 sexta-feiras que a gente não ia. Olha, que noite maravilhosa que foi. A gente levou um banquinho, sentamos lá e ficamos lá, só curtindo. E ali oramos, conversamos, oramos mais um pouco. O Senhor, Ele fez com que tudo acontecesse para que a gente fosse naquele lugar, naquele dia, e Ele falasse conosco. E isso foi muito interessante. Geralmente, quando eu vou na sexta-feira, eu pergunto para Deus o que vai ser falado no domingo. O que eu posso trazer para que seja conversado no domingo. E Ele me lembrou de uma frase que eu ouvi em um filme. A frase diz assim, e eu coloco como tema de hoje: ninguém muda o homem que não quer ser mudado. Quando eu ouvi essa frase no filme, eu falei, me chamou muita atenção, eu pausei na hora e falei, eu preciso escrever isso. E eu escrevi. Ninguém muda um homem que não quer ser mudado. Eu falei, Senhor, hoje pela manhã eu falei, Senhor, abra minha mente a respeito desse, porque o Senhor não trouxe outro versículo, não trouxe outro tema, e foi bem específico isso. Então eu falei assim, amém, vamos estudar e que o Senhor venha inspirar nesse dia, tá? Então, eu quero começar trazendo aqui para vocês, para que a gente entre de vez nessa mensagem, para a gente iniciar o livro de Tomé, que é um livro apócrifo. Só primeira coisa aqui, nós vamos ler um versículo apócrifo de Tomé e vamos ler um versículo de 2 Coríntios. Diz assim, ó, para você que quer aí, fica mais fácil, abra aí em 2 Coríntios 3,18. Eu vou abrir aqui também, tá? Aí eu vou ler de Tomé, depois a gente vai ler esse versículo aqui. 2 Coríntios 3,18. Então vamos lá ler em Tomé primeiro. Lá em Tomé diz assim, aquele que procura, não cesse de procurar, até quando o encontrar. E quando o encontrar, ficará perturbado. E ao perturbar-se, ficará maravilhado. E reinará sobre o todo. Agora, lá em 2 Coríntios 3,18, diz assim. Vou ler aqui na minha Bíblia. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu não anotei o número. Não anotei o número, eu só coloquei o... Tá? Mas depois eu mando para vocês. Tá? Aquele que procura não cesse de procurar, até quando o encontrar. E quando o encontrar, ficará perturbado. E ao perturbar-se, ficará maravilhado. E reinará sobre o todo. E 2 Coríntios que diz, mas todos nós com... Calma aí, 2 Coríntios que diz, mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Pessoal, vamos fazer algumas reflexões para que nós chegamos nesses versículos e depois lá no final nós venhamos a entender mais sobre o que ele diz. Para que nós começamos a conversar sobre esses versículos, nós precisamos muito procurar. Assim como diz aqui em Tomé, nós devemos procurar. E o que nós devemos procurar? Nós devemos procurar, primeiramente, quem está aqui dentro. Quem é que está aqui dentro? Quem sou eu? Como eu funciono? Como as engrenagens aqui dentro de mim funcionam? Não tem como outras coisas acontecerem
se eu não saber quem eu sou. Não tem como algo acontecer ao meu redor se eu não souber como eu funciono. Ou melhor, coisas podem acontecer, mas disfuncionalmente. Então, deixa eu entrar em um assunto que vocês aqui eu acredito que conheçam bem. Quando nós falamos de nos conhecer, nós precisamos conhecer a nossa personalidade. Qual é a minha personalidade? O que me faz ficar bravo? O que me faz ficar feliz? Quais são os traços? Bom, nós sabemos que nós temos 4 principais tipos de personalidades. Falo de temperamentos. E esses tipos de temperamentos, só passar rapidinho para vocês relembrarem aqui, alguém que, mas tem aqueles que sabem, Nós temos aqui o sanguíneo, temos o colérico, temos também o fleumático e o melancólico. O sanguíneo é extrovertido, comunicativo, alegre. O colérico é líder, determinado, impaciente. O fleumático é calmo, confiável, diplomático. O melancólico é sensível, analítico e perfeccionista. São características de personalidades. Cada um tem a sua personalidade. Existem aqueles que têm esses 2 tipos. Existem aqueles que têm um só. Mas assim, as personalidades vão fazendo a diferença de um para o outro. E assim ninguém é igual. Mesmo que um outro tenha uma personalidade igual à minha, alguns traços fazem com que essa personalidade seja diferente. Não é totalmente igual, se vocês me entendem. Então, além dessas personalidades, atualmente, o pessoal, assim, é cientista não, os psicólogos têm separado mais 16 tipos, têm encontrado mais de 16 tipos de personalidades. Olha só. E eu quero citar aqui 5 traços de personalidade que faz as outras ampliarem. O primeiro traço que eu quero trazer para vocês é a abertura, que movimenta a criatividade e a curiosidade. A outra é a conscienciosidade, que aumenta a disciplina e a organização. Aí existe a terceira, que é a extroversão, que aumenta a sua energia social. Depois vem a amabilidade, que aumenta a sua empatia e a cooperação. Depois nós temos a neuroticismo, que aumenta a sensibilidade emocional. Mas além dessas que eu citei para vocês, existem mais 9. Nossa, tudo isso. Mas só que, olha a diferença. Quando nós começamos a ter algo espiritual na nossa vida, nós começamos a ter outra personalidade. Uma dessas 9 é o perfeccionismo. Outra, prestativo, realizador, individualista, investigador, leal, entusiasta, desafiador e o pacificador. Eu sei que são vários nomes para vocês decorarem, e a intenção não é que vocês decorem todos esses nomes, mas a intenção é mostrar para vocês que são muitas personalidades aqui dentro. São muitas personalidades no seu trabalho. São muitas personalidades aonde você estuda. E não vai ter uma personalidade igual à tua. Resumindo, a personalidade ela é normal. Ela é adaptável e única.
Então, a personalidade mostra quem você é. Então, se você sabe a sua personalidade, você sabe quem você é. E o conjunto de características, traços, padrões de comportamento que fazem cada pessoa única. Inclui como pensamos, como sentimos, reagimos e nos relacionamos. Um exemplo. Alguém pode ter uma personalidade introvertida e calma, ou extrovertida e enérgica. Faz parte do funcionamento normal da psique, mesmo com diferenças entre as pessoas. Mas existe também transtornos de personalidade. Quando esses traços se tornam extremos, inflexíveis e causam prejuízos significativos. É quando a forma de pensar, sentir, agir da pessoa é tão rígida e disfuncional que causa sofrimento para ela mesma ou para os outros. Não é apenas um jeito de ser, é um padrão persistente e prejudicial. E esses traços esses padrões desse transtorno aparecem sempre na juventude. E eles são fixados até ali os 18, 19 anos. Um exemplo. Uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista não apenas gosta de si mesma, mas vive em busca de admiração. Não reconhece os outros e destrói vínculos importantes. Mas esses transtornos de personalidade vêm de onde? Eu preciso levar vocês a pensar da onde vem esse transtorno. Ou melhor, será que eu tenho transtorno? Se eu tenho uma personalidade, existe um transtorno? E qual é esse transtorno? Primeiro, quem é você até o dia que seu filho foi gerado? Uma pergunta. Quem é você até o dia que o seu filho foi gerado? Quem é você até o dia de você ter a sua família e você ter um filho? Quem é você? Vamos lá. O João Aline teve o Miguel. Quem era o João e a Aline quando teve o Miguel? Quem era, agora olha só, quem era o João e a Aline quando teve a Alice? Mas vamos lá. No seu DNA, vem traços de personalidade. Traços de personalidade da mãe, traços de personalidade do pai. Mas o mais incrível disso, que não vem só os traços de personalidade, vem os traços do trauma. Então, todos os traumas que estavam no João, que estavam na Aline, foram passados para o Miguel. Se existiram outros traumas no meio do caminho, ou se existiram curas, quando a Alice veio, ela veio transportando isso. Porque esses traumas, essa personalidade, ela é moldada, ela se molda, ela molda o nosso DNA. Vocês sabem que os cientistas trabalham com DNA já há mais de 500 anos. Eles dominam o trabalhar com DNA. Eu lembro que quando eu era pequeno, eles falavam da ovelha Dolly, que foi uma cópia. Mas aquilo ali era só um exemplo que eles mostraram para todos. Mas o que eles fizeram? O que eles sabem fazer hoje? Olha, é o seguinte, se você quer ter um filho, você vai ter esse filho. Só que tipo de filho que você quer ter? Com a sua personalidade? Ah não, eu sou muito rígido. Eu quero ter um filho mais flexível. Então tá bom, então vou pegar o DNA de alguém que é flexível e vou colocar nesse DNA. Você quer ter um filho atleta? Eu quero ter um filho atleta. Então vou pegar um DNA de um atleta e vou colocar nesse DNA. Você quer ter um filho intelectual? Sim, eu quero ter um filho intelectual. Então vou pegar um DNA de uma pessoa que era intelectual e colocar
nesse DNA. Com isso eu vou formar o DNA que eu quero. E assim a criança vai ser. Eles manipulam isso muito bem. Mas nós também manipulamos o DNA. Como nós somos? Infelizes? Tristes? Duros? Então pode ter certeza que o nosso filho vai ser assim. Nós estamos criando um DNA. Nós estamos formando pessoas. E olha só que interessante, que nós podemos formar pessoas piores que nós. Por muitos e muitos anos, eu nunca escutei isso. Porque caráter, cada um tem o seu. Caráter não tem como mudar. Filho de peixe, peixinho é. E aí, eu me levo a uma situação. Os filhos que crescem longe do pai. E eu vejo que muitos filhos que crescem longe do pai, crescem na vontade do Senhor. Por quê? Porque esses filhos são adotados por Deus. E esses filhos atraem e começam a ter a característica de Deus. Agora, se esses filhos tivessem a característica do pai humano, como que seria? Tem um amigo meu que trabalha comigo, ele diz assim, Charles, Deus me falou que... ele falou assim, meu pai é muito rico lá no Nordeste. Ele tem muitas posses, tem várias coisas. Ele nunca passou necessidade. E ele teve um caso com a minha mãe, só que ele não me assumiu. E eu e a minha mãe sempre vivemos na pindaíba. Eu fui um cara muito ruim. Mas logo o Senhor tomou a minha vida. E eu comecei a servir a Deus. Um dia eu perguntei para Deus, por que meu pai não liga para mim? E Deus falou, se você tivesse a convivência com o seu pai, você seria pior que ele. Você seria um traficante, você seria um matador, você seria pior do que ele. O que eu quero dizer com isso? Nós temos duas formas de mexer com a nossa personalidade. Poxa, mas a personalidade não nasce conosco? Calma aí. Em 40% a 60%, a nossa personalidade nasce conosco. O restante da personalidade é adquirido na nossa infância, até a juventude. Então, o Caio e a Ágata, todos os defeitos que eu tinha, eles nasceram com esses defeitos. E eu posso ter gerado na vida deles mais alguns defeitos. Até aqui tudo bem? Estão entendendo? Maravilha. Nós nascemos com uma genética do pai e da mãe, mas existe uma outra forma de mexer com a nossa genética. O ambiente que estamos. O ambiente que vivemos. O ambiente faz com que o nosso DNA seja alterado. Uma criança pode nascer com tendência genética à impulsividade. Se cresce em um ambiente saudável, aprende autocontrole. Se cresce em um ambiente com violência, pode desenvolver um transtorno de personalidade antissocial. Temperamento, a parte mais biológica da personalidade, faz um bebê calmo, faz um bebê agitado. A neurotransmissores são as variações genéticas que afetam a dopamina e a serotonina, influenciando o humor e as reações. As predisposições a transtornos não significa que a pessoa terá, mas aumenta o risco. Um exemplo, familiares com depressão, ansiedade
borderline ou bipolaridade, maior chance de descendentes herdarem a tendência. Experiência de vida, traumas, estresse, até espiritualidade podem ligar ou desligar genes, moldando a expressão da personalidade. Então, o ambiente vai moldar o seu DNA, as suas experiências, a sua cultura, toda a expressão vivida por você vai alterar o seu DNA. Assim, se estamos em um ambiente de luz, se somos luz, a nossa herança, os nossos filhos, será luz, serão luz. Se estamos em trevas, os nossos filhos serão trevas. Então, qual é o ambiente que você está hoje? Um ambiente de luz? Opa, então seu filho está sendo moldado pela luz. Um ambiente das trevas? Então seu filho está sendo moldado pelas trevas. Mas, poxa, Charles, quando eu tive o meu filho, eu não estava em luz. Eu não tinha essa luz. Mas você teve a oportunidade de deixar a luz tomar a sua vida. E a luz tomando a sua vida, o seu filho tem a oportunidade de viver em um ambiente tomado por luz. E ser moldado pela luz. Isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Mas, se você está alterando o ambiente do seu filho, você pode ter certeza que você está alterando o ambiente do seu neto, do seu bisneto, do seu tataraneto, de toda a sua árvore genealógica. Você está mudando o ambiente de tudo. Você não está mudando simplesmente o seu. Não, a minha vida a partir de hoje será na luz. Ou senão tem aqueles que escolhem ter a vida nas trevas. Então pode ter certeza que todo o futuro da sua geração ou será em luz ou será em trevas. E as personalidades vão ser moldadas. E vão ter os seus frutos. Frutos malignos. Frutos benditos. E assim, tudo ao seu redor vai acontecendo. O que muda a personalidade? Eu posso dizer aqui que a casa muda a personalidade. A escola muda a personalidade. A faculdade. A empresa pode mudar a personalidade? Pode. A igreja pode mudar a personalidade? Pode. A religião, por ser protetiva, promove valores, propósitos, a comunidade, o apoio emocional, fortalece a resistência. Mas a religião ela pode ser prejudicial, se usada com fanatismo, medo, manipulação ou abuso espiritual. Tudo isso reforça a culpa, o medo e a dependência emocional. Então eu quero fazer uma pergunta para você e faça sim para mim. A sua vida foi moldada sempre na luz? Ou moldada em trevas? Quando você estava na sua casa, era moldada na luz ou moldada em trevas? Quando você estava na igreja, como era ela moldada? O seu caráter foi alterado? Aquilo que você fazia de mal parou de fazer? Ou simplesmente escondia para que ninguém percebia o que você fazia? Qual era a sua personalidade antes e a sua personalidade hoje? O DNA dá a tendência. O ambiente, a casa, a cultura, a religião, as palavras
alimentar o lado negativo ou nutrir o lado saudável. As escolhas pessoais são a chave que pode interromper padrões, mesmo herdados. Todos aqui estão entendendo? O que a sua personalidade pode fazer com você? O que os traumas podem fazer com você? Então, sabendo disso tudo, a frase "ninguém muda o homem que não quer ser mudado" passa a ter mais coerência, não passa? Para um homem que é narcisista, ele precisa se humilhar ao Senhor, pedir perdão pelo número de vezes que manipulou pessoas, se entregar a Deus e falar: Senhor, me perdoe pelos meus erros, me perdoe pelas minhas falhas, me perdoe pelas tantas vezes que eu tentei manipular. Gente, eu quero parar um pouco aqui, já que vocês entenderam bem sobre isso. E eu quero ler com vocês 2 Coríntios 3, lá do começo. Começamos novamente a elogiar a nós mesmos. Melhor, começamos novamente a elogiar a nós mesmos? Ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós ou cartas de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus, e o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Mas se a ministração da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava se acabando. Como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Porque se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça excederá em glória. Porque até o que foi feito glorioso, a este respeito, não tinha glória, em razão da glória que excede. Porque se o que era transitório foi glorioso, muito mais o que permanece é glorioso. Vendo então que temos tal esperança, usamos de grande simplicidade no falar, e não como Moisés, o qual colocou um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que é abolido. Mas suas mentes estavam cegas, porque até esse dia permanece o mesmo véu encoberto na leitura do Velho Testamento.
véu o qual está aniquilado em Cristo. Mas, até hoje, quando Moisés é lido, o véu está sobre o coração deles. Mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Eu falo que essa leitura mexeu muito comigo hoje. E me colocou à prova algumas coisas. Porque quando Moisés trouxe ali as tábuas, as pedras escritas, os mandamentos, ele trouxe regras que aquele povo teria que seguir para que eles permanecessem equilibrados na terra, vamos dizer assim. Mas esses mandamentos não trouxeram para eles salvação. Esses mandamentos trouxeram para eles uma direção, para que eles consigam viver aqui na terra. Mas Paulo diz que esses mandamentos não podem mais estar vivos em nós. Aqui, Paulo está colocando esses mandamentos em um lado, está separando, e está colocando os novos mandamentos de Cristo acima deles. E está falando, olha, você precisa seguir os mandamentos de Cristo. Você precisa seguir o que Cristo falou. Ame o teu Deus. Mas calma aí. Lá no Antigo Testamento, além das 10 coisas que nós não podemos fazer, ainda os judeus ainda trouxeram, além das 10, mais 356 leis que eu devo seguir. Mas só que, assim como o Novo Testamento chegou, o Velho foi abolido. A partir desse momento, o Espírito reina em nós, e não as leis. E o que nós vemos? Nós vemos pessoas sendo manipuladas por estas leis. Pessoas que dão a sua vida por estas leis. Pessoas que entregam o melhor de si por estas leis. Mas aqueles que seguem as leis de Moisés continuam mortos. Não tiveram vida. Mas aqueles que seguem a Cristo estão vivos eternamente. Eu preciso que você entenda isso. Eu preciso que você saiba que o que aconteceu lá no Antigo Testamento, por causa dos homens, trouxeram prisões. Por causa da ganância, trouxeram prisões.
O homem criou a sua lei. E quando eu falo o homem criou a sua lei, eu estou falando sim da religião. A religião criou a sua lei. A religião formou a sua lei. E ela diz que quem está dentro dessa lei está com Cristo. E dizem que Paulo foi um discípulo de Cristo. Mas só que eles nunca leem nos seus cultos que Paulo repreende as leis anteriores. E aí? Será que Paulo era um verdadeiro discípulo para eles? Ou será que eles passaram a odiar Paulo por isso? Quando nós falamos de personalidade e nós falamos das leis, nós podemos muito bem falar de Paulo. Porque Paulo nasceu dentro das leis. Paulo viveu as leis. Paulo dominava tudo. E até fez com que essas leis se tornassem a Paulo como julgador. E ele falou assim: eu devo matar quem segue a Cristo. E eu vou matar todos aqueles que seguem a Cristo. Então Paulo passou, sim, a caçar aqueles que serviam a Cristo. Mas, de repente, o Cristo veio ao encontro de Paulo. A personalidade de Paulo não mudou de uma hora para outra. Mas esse encontro fez Paulo ver que tudo aquilo que ele tinha passado não chegava perto do Cristo que estava na frente dele. Então, aqueles 3 dias que Paulo ficou cego, fez Paulo ver que tudo que estava ao redor dele, que todo o conhecimento, que tudo aquilo que ele via, não era mais necessário para ele. Então, Paulo ficou 14 anos sendo ministrado. Paulo teve um período de 14 anos, que ali ele teve seus tropeços, seus erros e suas vitórias. 14 anos, para ele reconhecer que não vive mais ele, mas Cristo vive. Mas a religião. Quando eu leio Paulo falando que a letra mata e o espírito dá vida, aí eu começo a entender o porquê todas as outras cartas que o Paulo aprofunda-se no espírito não estão na Bíblia. Eu começo a ver por que Tomé não está na Bíblia? Por que outros livros apócrifos não estão na Bíblia? Porque são livros que aprofundam na intimidade do Espírito Santo. Mas o Espírito dá a vida. Então, conforme nós começamos a ler esses livros da Bíblia, o Espírito que está em nós começa a ministrar em nós. E ele começa a mostrar a personalidade de cada um e começa a mostrar para você a sua personalidade. E assim você começa a entender quem é você. E assim você começa a entender quem é a religião. Poxa, engraçado, se a partir de Jesus eu não preciso mais saber das leis, por que eu ainda tenho que dar dízimo? Isso não era uma lei de Moisés? E assim vai. Mas sabe qual que é a questão que eu quero trazer hoje? É que nosso DNA foi moldado conforme a religião queria. Desde o nosso ensinamento, nós mostramos os filminhos de criança.
Nós assistimos como era. Nossa, você precisa obedecer o seu pastor. Você é uma ovelhinha que precisa ir atrás do seu pastor. Não foi ensinado que nós somos luz e que o Pai nos trouxe luz e que ali um caminho nos veio para tirar, para nos levar de volta do lugar onde viemos. Mas desde criança nós somos ministrados que se nós, quando crescer, não darmos os dízimos, o devorador nos devora. E assim o nosso DNA vai sendo alterado. E como alterar o seu DNA logo depois disso? Eu acho muito engraçado, porque se nós olharmos para essa lâmpada, nós vamos ver uma forma, uma potência. E a luz alcança conforme ela foi feita. Mas se aqui a gente trazer uma luminária maior, com uma potência maior, pode ser que nós nem precisamos dessas outras duas luzes. Ela possa iluminar uma boa parte desse local. Eu vejo aquelas modeladores de luzes para tirar foto, que são octaboxes, que deixa a luz mais suave. Nós falamos que luz direta assim é uma luz dura. E tem os octabox que deixa a luz mais suave. E assim me leva a imaginar em que tipo de luz que eu fui moldado? Na luz verdadeira? Ou na luz que outra hora escondeu a minha face de Deus? Aqui diz que a letra de Moisés escondeu a face do povo de Israel da verdadeira face de Deus. As leis esconderam o povo de Deus. E está assim até hoje. Eu vejo grupos que se levantaram contra essas leis. E lá no começo, algumas histórias de grupos que foram exterminados. Porque falavam que a lei já foi abolida por Cristo. Eu vi grupos se levantando falando que o Espírito Santo de Deus direciona cada um conforme o teu querer. E essas pessoas foram mortas por causa disso. Grupos que às vezes tiveram que se calar para permanecer com a sua vida. Mas eu vejo também grupos que deixaram o Espírito Santo trabalhar. E assim foi disseminado a luz de Deus, a luz do Eterno, por todo o mundo. Mas eu vejo que a religião atacou novamente. E esses grupos que adoravam ao Pai Eterno, em espírito e em verdade, foram morrendo. E só restou aqueles que adoram ao Pai Eterno conforme a sua emoção. Conforme aquilo que eles acham. Calma aí. Deus precisa se moldar naquilo que eu quero. Deus só é bom para mim se Ele faz aquilo que eu quero. E se esquece que é a pessoa que precisa moldar naquilo que o Senhor quer. Então, quantas personalidades nós assumimos desde criança? Personalidade de medo? Poxa, se eu ir em tal lugar, Deus vai me fulminar. Eu vou para o inferno.
Olha, se eu perguntar o porquê, o Senhor vai ficar muito bravo comigo. Quantas vezes eu não ouvi isso na igreja? A Deus não se pergunta o porquê, simplesmente faz. Mas não é assim que funciona. Eu lembro algumas vezes que Deus, vou dar um exemplo aqui de José, que Deus usou o José para falar comigo. Eu falei, glória a Deus, aleluia. E ali eu falei, não, ali eu fiquei parado. Nossa, o Senhor quer isso comigo? Nossa, Deus usou o irmão para falar comigo, glória a Deus. Mas tinha um momento que Deus desceu no meu quarto e falou, é assim, é isso e é isso. Eu falei, meu pai, que confirmação que é essa? Opa, calma aí, deixa eu me posicionar. O Instituto de Prover não está vivo hoje para manipular pessoas. Está vivo hoje para iluminar pessoas. Que tipo de luz que ela vai ser, ela vai escolher. Eu vou ser uma luz potente. Eu vou ser só uma incandescente. Eu vou ser uma luz que vai iluminar o bairro todo. Não, eu vou ser uma luz que vai iluminar uma casa. A pessoa decide o que ela quer ser. No Instituto, nós simplesmente dizemos para a pessoa que ela precisa seguir o que o Espírito Santo quer para a vida dela. Assim, às vezes, mudando até a personalidade. Oh, Senhor, eu era muito duro com isso. Mas o Senhor me ensinou que eu não posso ser duro com isso. Com isso daqui eu preciso ser flexível, porque senão eu vou estar manipulando a pessoa que está do meu lado. E isso não é legal. Sabe o que é isso? O trabalhar do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O trabalhar do Espírito Santo moldando o seu DNA. Me vem à mente a situação de Caim e Abel. Pois quando eles nasceram, Adão e Eva estavam em complicações. Em julgamentos. Julgando a eles mesmos. Bravos com eles mesmos. Tristeza. Amargura. Então Caim e Abel veio nesta hora. Filhos da perdição. Depois, Adão e Eva se reconciliaram com Deus. Se arrependeram. Oh, Senhor, eu arrependo do que a gente fez. Me perdoe, Senhor. Hoje eu entendo tudo que eu fiz e que não era bom. Me perdoe, Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. Então, depois desse grande arrependimento, veio Sete. Se eu não me engano, foi no Orá também depois, no qual o Senhor falou assim, estes vão seguir a minha linhagem. Vindos depois de um arrependimento, de um coração despejado em Deus. Como está você hoje com a sua personalidade? Você está influenciando alguém ou está sendo influenciado? Você está seguindo as leis dos homens ou está seguindo o Espírito Santo de Deus? 2 Coríntios 4. Portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos, mas tendo renunciado às coisas escondidas, por desonestidade, não andamos em astúcia,
nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todo o homem, à vista de Deus. Mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, vossos servos, por causa de Jesus, porque é Deus que ordenou que a luz brilhasse das trevas. Brilhou em nossos corações, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifestada em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. De modo que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós. Tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio da ação da graça de muitos, aumentar para a glória de Deus. Que o Espírito Santo possa moldar o nosso caráter. Que o Espírito Santo possa moldar a nossa personalidade. Que o Espírito Santo possa retirar os traços que a religião deixou em nós. Que nós venhamos a ensinar os nossos filhos conforme o Espírito Santo quer. Que os nossos filhos possam ter experiências maravilhosas com o Espírito Santo. Que os nossos filhos possam ter um encontro com Jesus. Que os nossos filhos possam olhar na face de Jesus e contemplar a glória dele. Que nós não sejamos mais manipulados pela religião. Que nós venhamos em uma oração simples e singela falar: Senhor, retire os traços da religião de mim. Senhor, retire as leis da religião de mim. Retire o que o homem colocou, pois as leis foram moldadas conforme eles queriam, conforme eles achavam, conforme eles determinavam. Mas a lei do Senhor é uma. Senhor, eu te amo. E eu amo o próximo que está comigo. E eu amo aquele que está passando na rua. E eu amo aquele que está no hospital. E eu amo aquele que está pedindo comida na rua. Por isso, voltamos lá naquela frase: ninguém muda o homem que não quer ser mudado. Deus não trouxe você para mudar o homem. Quem muda é o Espírito, se o homem quiser. Deus trouxe você aqui para você ser mudado. Simplesmente isso. E quando você ser mudado completamente, a sua mudança vai trazer luz para outra pessoa, que ela vai querer ter essa mudança na vida dela também. Não faça de tudo pela missão, não faça de tudo pela obra, faça de tudo por Cristo, porque é a sua vida que conta agora, é o seu galardão, é a sua experiência com Ele. Mas o seu testemunho vai ser lindo para aquele que está do seu lado.
vai ser maravilhoso para aquele que está do seu lado. E o seu testemunho vai fazer com que aquela pessoa chegue do seu lado e fale: eu posso ser assim como você? Aí você fala: mas eu sou Cristo. Eu estou nele e ele está em mim. E nós estamos em Deus Pai. E a pessoa fala assim: mas eu também quero ser Cristo. Eu também quero estar nele. Assim eu quero estar contigo. E assim o Evangelho é ministrado por todos os cantos. O Evangelho não pode ser um Evangelho de manipulação. Não um Evangelho de condenação, de alegria, de luz. Um Evangelho vivo, de uma eterna vida. Não um Evangelho que, oh meu Deus, não deixa eu morrer agora, eu tenho que pregar para várias pessoas. Calma aí, você quer estar com Cristo ou não? Que o nosso Evangelho seja um Evangelho puro, não regrado. Seja um Evangelho verdadeiro. E que quando nós viemos aqui estar unidos, viemos trazer a simples verdade do Senhor e adorar ao nome dele em espírito e em verdade. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero, o Espírito Santo falou comigo através dessa palavra. Eu espero que tenha falado com você também. Então, reflita nessa palavra durante essa semana. E, se possível, leve ela para outra pessoa. Nós sabemos que os dias que estão por vir não são fáceis. Mas são em dias difíceis que a verdadeira palavra do Senhor aparece. Glória a Deus por isso. Tenham uma boa semana. Ensine os seus filhos no caminho. Não manipulem. Amem quem está próximo. E aquele que te odeia, tenha misericórdia dele também. Ame a ele. Pois um dia ele foi usado por Satanás para querer te provocar. Dê um sorriso bem lindo e diga: eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.